Isaías, capítulo 6. Uma escritura para os pregadores, para você memorizá-la. É uma escritura muito bonita que você deve tê-la de cor. 6. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Prossigam, todos. Afins estava acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins virou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa manhã, pelos teus favores, pelos teus filhos aqui presentes, pelo culto apresentado, pelos louvores, pela oferta dedicada, por todas as coisas, pelas orientações, pelas doações, que tudo, Pai, seja benéfico para os teus filhos. Recebe a nossa adoração com perdão de nossos pecados, com cancelamento de nossas transgressões, com paz na nossa alma, saúde em nossos corpos, para a glorificação do Senhor nosso Deus. Ouve e nos atende, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai, irmão. Deus nos ajuda na oração, Deus nos ajuda na intercessão, Deus nos orienta como tratar essas coisas. 3 coisinhas que eu quero que você segure como mamãe. Usa a tua comunhão com Deus como um diálogo. O Salmo 91 fala disso, já preguei sobre o Salmo 91. Você tem que conversar com Deus. Você fala, Ele fala, você fala, Ele fala. A experiência de Isaías foi um diálogo. Ele falava e Deus falava. E aí veio as observações de Deus. Deus foi mostrando para ele por etapas. É isso que eu queria mostrar. Deus foi mostrando para ele por etapas o que tinha que fazer. Nós falhamos, não prosperamos, porque nós não seguimos as etapas de Deus. Deus te chama inicialmente para se assentar. Você quer vir para o púlpito. Recentemente um cavalheiro disse para mim: pastor, o senhor não acha que eu devia parar de sentar lá atrás para sentar junto com os obreiros? Perguntou para mim. Eu disse: não, nada demais, só que não vai te fazer nenhum bem. Você já pensou? Não, irmão, tem aquele tempo que é para você ficar sentado lá atrás. Tem um tempo que você vai sentando mais para o meio. Pegue um indivíduo que chega aqui na igreja só porque toca, tem domínio de instrumento, pega esse recém-chegado e coloque aqui na frente. Primeira coisa que ele faz, na primeira semana, arruma 3, 4 namoradas, que logo não vai faltar malucas aqui no meio, para querer namorar com músico. Músico não é gente? Não, põe o indivíduo lá, que é para ele ver primeiro como é que toca, como é que entra, como é que senta. Pega esse indivíduo que vem chegando de lá, me mostra um denominacional que chega aqui, que não vem logo, não, quero cantar um hino. Por que ele não vem aqui e diz assim: eu quero ouvir a pregação? Tem que trazer o CDzinho para vender, e aquela coisa toda e tal e tal. E nós mesmos, se não tivermos aquela oportunidade para cantar, a gente volta moado. Quer dizer, o teu Espírito Santo só é movido pelo teu hino. Já pensou se nós tivéssemos uma sessão aqui,
Todo culto, todo mundo tinha que cantar, fazer um solo aqui na frente. É quase assim, mas não é assim. São etapas. Etapas. Tem coisa que Deus não pode revelar para você de imediato, porque não resolve. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Já pensou se Deus tivesse dito para Isaías o que era para ele fazer? Isaías, eu estou te chamando porque eu quero que tu vá pregar para as nações. Está certo, Isaías? Não pode deixar. Ia pregando qualquer coisa. Vocês entenderam onde eu pulei? Não. As etapas. Vem cá, Isaías. Faz um exame introspectivo. Tu sabe quem tu és mesmo? Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou pecador. Reconheça que você é pecador, que você é fraco, que você é limitado, que você tem falhas, tem dívidas. O arrependimento é que encobre. O arrependimento é que apaga. O arrependimento é que apaga. O arrependimento que apaga. Isso é Deus falando diretamente para ti. Ele está colocando o teu nome. Você sabe das bobagens que você já fez, as tolices que fez. O arrependimento apaga. Como eu posso libertar-me desse tormento de tantas coisas erradas que eu fiz? Arrependa-se, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O serafim veio com uma tenaz. A experiência com Deus é uma coisa concreta, senhores, senhoras. A experiência com Deus é uma coisa concreta. Não é só sentir um arrepio. Eu senti um arrepio. Eu fui no culto, sei lá, mas que eu estava levitando. Tudo bem, tudo bem. Mas a verdadeira experiência com Deus, ela traz coisa concreta. Ele diz, eu vi quando o serafim veio, pegou uma tenaz, tirou uma brasa e queimou os meus lábios. Eu senti nos meus lábios. É uma experiência real, concreta. Não foi uma mera visão. E aí eu ouvi. Quando foi queimado, eu ouvi. Quando foi queimado, eu ouvi. Você quer ouvir uma coisa que você não está preparado para ouvir? Deus não vai te chamar para fazer isso. Deus não vai te pôr responsabilidade. Deus não vai te colocar uma coisa que você não dá conta. Você não dá conta de ser assíduo para ouvir a palavra. Agora quer ser dirigente de congregação, quer ser pregador, tu não vai dar conta. Tu não vai conseguir muito adiante, porque tu não tem experiência nenhuma. Tu ainda não te assentaste, ainda não ouviste a pregação, ainda não assististe a escola dominical. Jesus chamou os seus discípulos, chamou 12. Foi Jesus que chamou os discípulos. Chamou 12. Você disse, chamou? Pois é, Jesus chamou e eles foram. Não, eles não foram. Jesus não chamou eles para pregar. Jesus não. A Bíblia diz que Jesus chamou-os para estar com Ele. E eles passaram 3 anos e 6 meses sentado. Estás com 6 meses? Não sabe nem quem foi que te chamou? Aqueles foi Jesus que chamou, que o Pai nomeou. Chamou para estarem sentados. Agora vocês vão ali dar um avisozinho que eu vou lá, mas volto para cá. Agora vocês vão ali, mas olha, vão só na casa dos judeus. Não entrem, gente. Presta atenção. É para te entrar só na casa de judeu. Se não for judeu, tu não entra. Você entendeu? Entendi, sim, senhor. Então volte logo. Vamos voltar para Cafarnaum. Vamos nos esconder lá. Os últimos 4 meses do ministério de Jesus, Jesus passou 4 meses trancado de porta com os seus discípulos. 4 meses! Os últimos 4 meses do ministério de Jesus foi porta trancada. O povo que era terrível. Ih, rapaz, eu vi ele pegando um barco, atravessando aqui, correram pelo beiradão e foram lá.
atrás de Jesus. O povo é que ia atrás, mas Jesus não estava dando expediente para ninguém. Jesus estava trabalhando nos discípulos, trabalhando. Tinha pressa, porque estava chegando a etapa final. Era uma etapa. Senhores, não tenta pular etapa, não tenta pular etapa, não tenta pular etapa, não tenta pular etapa. Se Deus te chamou para estar sentado, é essa etapa, fica só sentado. Se Deus te chamou para começar a cantar, começa a cantar. Se Deus te chamou para ficar sentado lá atrás, fica só lá atrás. Não vem muito para cá. Não fica muito perto do pastor. Andar próximo de pastor é caminho de derrota. Deus permite que tu fique próximo do pastor para você tropeçar no pastor. Eu não sabia que a esposa do pastor era assim. Eu nem sabia que o pastor comia. Isaías teve a sua experiência. A sua primeira experiência foi ver a glória de Deus. Mas a sua segunda experiência foi reconhecer que ele vivia no meio de um povo em pecado. E o terceiro passo dessa grande experiência foi ele confessar. Ele viu a glória, mas percebeu que o ambiente dele era perigoso, mas confessou que ele estava mal. Existe coisa mais terrível do indivíduo? Vamos ouvir agora o ex-cantor de rock que agora está servindo a Deus. Ele se converteu de manhã, à tarde já está no púlpito cantando. Isso é a maior barbaridade que pode existir. Eles querem passar do mundo direto para o cenáculo. Querem sair do centro de Jerusalém direto para o cenáculo. Não querem passar pelo jardim do Getsêmani. Não querem atravessar o Cedron. Não querem ir pela via dolorosa. Não querem passar ao Gólgota. Não dá certo. O que faz você estar sentado anos após anos aqui na igreja? São essas etapas. São esses estágios. O que faz uma mulher depois de 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, 60 anos, seja ela, no caso, o homem ou a mulher, estarem juntos? São as etapas. Namoro, noivado e casamento. Desde o namoro, no noivado, no casamento, tem lutas, tem problemas. Depois que casa, os problemas aumentam. E vem problema. E quando, vamos ter um filhinho, o filhinho vai nos unir. Não sabe que esse filhinho vai arrumar. Ele casa com ela, toda, enfim. Quando vê, o bucho vai aumentando para comer o feijão com vatapá e cariru, maniçoba e amendoim. E o marido já fica assim. Rapaz, eu casei e fui com outra coisa. O negócio está... E depois começa o negócio do enjoo. Enjoo e tem que enjoar do marido. Para aí, eu já fico já também, eu estou achando, já está um exagero aí. Enjoa tudo. Eu preguei um dia acerca disso aqui. Enjoa tudo. E deseja tudo. Só deseja... castanha da Índia, castanha de caju não deseja mais. É castanha da Índia, maçã tem que ser italiana ou argentina. As maçãs nossas aqui não. Aqui na quinta rua de Coraci, bem no lado da casa da irmã coisa ali, da irmã Ana, dá uva. Pode plantar uva lá, viu, Oriana? Ali dá uva, na quinta rua ali dá uva. Mas a uva daqui não é boa. Tem que ser uva italiana. Por que tu não deseja Tucumã, Najá, Mari, aquele outro mais enjoado, Uxi, Mari, Uxi, Biribá, aquele tapete vazio, miudinho azedo, Patauá. Não, tem que ser coisa
No terreiro, pronto, dá briga. Maneira fora, amor. Não tem mais amor, não tem mais nada. Conversa, rapaz. Eu não engulo isso, não. E um quarto estágio que ele sofreu aqui foi a purificação que eu citei. E logo veio o diálogo com Deus. Para ele dialogar com Deus, ele sofreu um grande período na sua vida. Não foi só chegando, Senhor, olha, vai abrindo a porta para mim, senão eu vou te encostar na parede. E tu tem que resolver a minha causa. O problema é teu, querido. Foi você que arrumou esse problema. Presta atenção. Deus só te tira dessa encrenca se Ele te colocou lá. Quando Deus te coloca numa encrenca, ou Ele te tira, ou entra contigo. Ele colocou Daniel naquela encrenca lá com o leão. Ali foi Deus que colocou. Mas você viu o que aconteceu? Em primeiro lugar, o leão foi transformado em travesseiro. Em segundo lugar, o anjo do Senhor foi para lá e disse: calma, Daniel. Pelo método de Deus, nós precisamos não saltar etapas. Preste atenção no que eu estou te falando, que você vai descobrir onde foi que você ficou. Não salte etapas. Vá de etapa em etapas. Porquanto, Deus tem um tempo específico para isso. Te amadurecendo, te guardando, te protegendo, te inspirando. Se tens uma coisa que você não pode considerar, e nem propagar, nem alimentar, é trazer pessoas do mundo para ter posição na igreja. Ah, vai para a nossa igreja, tu canta tão bem, corta isso. Vai para a nossa igreja, tu prega bem, corta isso. Isso não adianta. Vai para a nossa igreja para conhecer a palavra, conhecer a nossa doutrina. Não para cantar. Nós já temos gente suficiente para cantar e tocar aqui. Os novos cristãos não devem queimar etapas. Se Deus te chama pela justificação, tu não dá conta de ter santificação, te tranquiliza, continua cristão. Tu não consegue ter uma vida totalmente santificada, mas vive aquilo que Deus já te deu. Não perde a fé na palavra, porque a salvação é pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é de graça, não é pelas obras, caso contrário não seria graça. Então você não pode ter uma vida santificada, mas você já está justificado. Quem justificou foi Ele, é Ele que salva o pecador, é Ele que justifica o ímpio. Isso é Romanos 4, verso 5. Quem te justifica foi Deus. Você não está dando conta de prosseguir. O que é que disse aquele pai para o garoto que chorava e dizia: papai, eu estou sofrendo demais, você me deu essa missão, me deu essa etapa, que eu devia cortar essa tora de madeira, e eu lutei, feri minha mão, e não consegui cortar, romper o nó da madeira, e o senhor disse que quando voltasse à tarde, queria que a madeira estivesse pronta para colocar no fogo, e eu não consegui, papai, mas minha mão está sangrando, eu estou ferido, machucado, mas não consegui, mas eu quero que o senhor saiba que eu lutei. E diz: filhinho, o papai sabia que você não dava conta, ele só queria que você lutasse, que você se esforçasse. Deus conhece a nossa natureza, Deus não se engana, e Deus não exige de você uma coisa que você não possa fazer. Mediante a tentação, Ele te dá o escape. Todos nós temos natureza diferente, princípio diferente, etapas diferentes, evolução diferente. Não podemos bitolar os irmãos. A igreja como um todo, ela sofre uma transformação, mas individualmente. Tem gente que passa a vida toda aqui embaixo, na plataforma, na fé. Todos nós chegamos na fé, mas nunca consegue pegar virtude. Não consegue ter uma experiência pentecostal. Não consegue temperança. Não consegue paciência. A estatura de varão perfeito deixa muito bem claro isso. Mas você não vai desistir, você não vai recuar. Eu não dou conta. Se você não dá conta de ter virtude, mas sustente a fé. Porventura, quando o Filho do Homem vir à terra, encontrará fé na terra. O justo viverá da fé. Então segure na fé. Tenha paciência que a virtude virá, o conhecimento virá, a temperança virá. Você sempre está escapulindo por falta de temperança, mas você prossegue, eu vou vencer,
Então o Senhor venceu, vai ter conhecimento, vai ter temperança e vai ter paciência. E a paciência só vem através de tribulação. Então que venha a tribulação, porque a paciência raiará. Mas você não vai deixar de ser cristão, porque não tem paciência. O profeta diz, eu não consigo ser pastor, porque eu não tenho paciência para pastorear. Mas nasceu evangelista e morreu evangelista, exercendo o sublime ministério de um profeta. Você não consegue aquilo, mas viva do que você tem. Não consegue ter piedade, não consegue ser como Deus. Tem pessoas que é capaz de dar o último fósforo que tem, porque é cristão. Outros, como cristão, toma e dá o fósforo do outro que tem. Quando vê que o indivíduo pegou um pouco de farinha e vai lá, rasga o faco de farinha. Ele é cristão, mas acontece que é vaidoso, é presunçoso, é odiento, é soberbo, avarento, mas é cristão. Ele não consegue dominar aquilo. Ele não pode ver ninguém prosperar. Tudo que o outro tem, ele quer tomar. E isso acontece muito no seio de família. Mas você não vai desistir por isso. Prossiga. São etapas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Ultimando isso aqui, irmão. Atentemos seriamente para o nosso posicionamento. Não tente saltar etapas. A pessoa, se Isaías, orgulhosamente começar a se vangloriar. Eu vi o Senhor. Ele diz, eu vi o Senhor quando morreu o rei Uzias. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Eu vi, ele assentado no alto e sublime trono. Inclusive, digo eu, esse Isaías vaidoso, inclusive, eu vi ao lado dele um tronozinho e umas coroas, e alguém que conversava comigo dizendo, você vai ser o sumo pontífice, você vai ser o apóstolo maior. Tudo que Isaías dissesse, nós teríamos aceitado aqui. Você vai ser o bispo, o arcebispo, você vai ser o papa. Mas sabe por que nós cremos em Isaías e vemos a seriedade? Isaías disse, quando eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, vendo a sua destra, eu me humilhei, eu pedi misericórdia, eu reconheci que eu não sou. Se Isaías fosse desses pregadores trinitários de meia tigela por aí, o que teria dito? Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, inclusive ao seu lado tinha um trono menor, que o filho estava lá. E do outro lado tinha um outro trono, que estava um outro personagem, o Espírito, a Santíssima Trindade. Por que Isaías não disse isso? Porque isso não existe. São João diz, eu fui levado ao céu no dia do Senhor, e vi lá no céu um trono, e um assentado sobre o trono. No céu só tem um trono, e só tem um Deus. Essa conversa de três deuses é conversa de padre que meteu na cabeça desses pastores irresponsáveis. Só existe um Deus todo-poderoso que se manifestou na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Eis a razão dele mesmo ter dito. Primeiro disse o Senhor, eu sou Deus e não conheço outro. Como é que ele não conhece outro? E esses pastores trinitários por aí, filhos da grande, daquela, lá da Babilônia, capítulo 17, Apocalipse, admitem que tem três, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Se ele mesmo disse, eu não conheço outro, sou Deus de perto e Deus de longe, operando eu, quem impedirá? E ninguém escapará da minha mão. E quando Jesus chegou aqui e disse, olha, eu estou aqui representando meu Pai, porque eu e o Pai somos um. E tem mais,
Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quem és tu, pregador, para dizer que são três? Quem és tu para dizer que Jesus é segundo? Se Jesus diz, eu sou o primeiro. Vamos ficar com Jesus Cristo. São etapas. Então você vai se aperfeiçoando, e você vai descobrir que está chegando bem perto dele. Amados, Deus te abençoe. Mamãe, tenha paciência com você mesmo. São etapas distintas para ser mãe, etapas distintas para ser pai, etapas distintas para ser filho e etapas distintas na vida cristã. Mas permaneça consciente com o Senhor, servindo o Senhor dentro dessas etapas. Hoje, mãe, mas casamento, namoro, casamento e noivado. Em hipótese alguma, esteja certo de Deus, parágrafo 6. Em hipótese alguma, você que vai ser mamãe. Em hipótese alguma, você que vai ser mãe. Não namore, não se relacione, não se envolva, não case com uma pessoa que não seja cristã. Em hipótese alguma, mensagem esteja certo de Deus, parágrafo 6. E se você me mostrar uma pessoa que já se envolveu com uma pessoa incrédula e deu certo, eu vou ter o atrevimento de te mostrar uma centena que se envolveu e não deu certo. Se não é da mesma fé, fique fora. Se não tem a mesma crença, fique fora. Um dia eu cheguei a dizer lá em Rio Maria, se um rapaz vir falar em você em namoro, primeiro pergunte para ele, mostra tua carteira. Quero duas coisas. Primeiro, tem uma foto do profeta. Me cite meia dúzia de parágrafo rápido do profeta e 30 mensagens com a palavra C. 15 com a palavra A. Sabatine esse indivíduo. Em quinto lugar, mostre o seu cartão de dizimista. Quero ver se você está em dias com o seu dízimo. Porque se você rouba a Cristo, você vai roubar a mim também. Ele vai logo mostrar as cores dele. E eu digo agora, e dela, e vice-versa. Veja se ela preenche esses requisitos. Veja se ela suporta essa mensagem. Se ela suporta, vá e namore com ela. Mas não case. Aguarde ver se vai manifestar-se alguma coisa.